O lobisomem de Pará de Minas. Quando eu era criança, os mais velhos da minha família gostavam de contar histórias assustadoras, mas nenhuma me impressionava tanto quanto a do lobisomem de Pará de Minas. A lenda falava de um homem que, amaldiçoado por um pecado ancestral, se transformava em uma besta horrenda nas noites de lua cheia. Minha avó jurava ter visto seus olhos amarelos brilhando nas sombras enquanto caminhava pelas trilhas da Vila Velha, a parte mais antiga da cidade. Dizem que a maldição passou de geração em geração, surgindo sempre entre os descendentes de um tal Antônio Lourenço, um homem que havia vendido sua alma em troca de terras férteis. Como punição divina, um de seus filhos foi condenado a viver como homem apenas durante o dia e besta à noite. Ninguém sabia ao certo quem era o atual amaldiçoado, mas todos suspeitavam de alguém. Uma noite, ouvi meu pai conversando com meu tio na varanda. Eles falavam de um som estranho que ecoava no Morro do Sabão, onde muitos evitavam passar a noite. Parecia um lobo uivando, mas era diferente, mais humano, dizia meu tio com um arrepio. Fingi que dormia, mas cada palavra se gravava em minha mente como um eco de terror. No dia seguinte, na escola, as crianças falavam do mesmo assunto. Maria, a filha da vizinha, dizia que o lobisomem havia devorado um cachorro na sua rua. Outros diziam que era mentira, mas no fundo todos tinham medo de que fosse verdade. Olhar pela janela durante a noite se tornou um desafio impossível para mim. As noites em casa eram sufocantes. Minha mãe, embora tentasse nos acalmar, sempre fechava as janelas com um pouco mais de pressa que o normal. Ela dizia que era para evitar os mosquitos, mas seus olhos denunciavam outro tipo de medo. Foi numa dessas noites que algo terrível aconteceu. Estava deitado, tentando dormir, quando ouvi um som estranho vindo do lado de fora. Era um rosnado baixo, seguido de arranhões na parede. Meu coração disparou, e eu me encolhi embaixo das cobertas. Queria gritar, mas o medo parecia amarrar minha garganta. Quando finalmente criei coragem de olhar pela janela, só consegui ver uma sombra gigantesca desaparecendo na escuridão. No dia seguinte, contei à minha mãe. Ela olhou para mim com seriedade e apenas disse: "Não fale sobre isso com ninguém, entendeu?" Suas palavras só aumentaram o mistério. Algo estava acontecendo, e eu estava no meio de tudo sem entender. Foi então que ouvi uma conversa de adultos dizendo que a lua cheia daquela noite seria especial. A maior do ano, diziam. E com ela, algo muito pior poderia acontecer. Naquela noite, o silêncio da cidade parecia ainda mais profundo. A lua cheia estava gigantesca, iluminando os telhados e os becos de Pará de Minas. Meu pai saiu para ajudar meu tio a consertar uma cerca que havia sido derrubada na fazenda, e a tensão na casa era quase palpável. Eu me revirava na cama, incapaz de dormir. Lá fora, o vento assoviava entre as árvores, e o som parecia levar consigo um lamento estranho, quase como um choro misturado com uivos. Resolvi que precisava saber mais. Peguei meu casaco, abri a janela do quarto e, com muito cuidado, pulei para o quintal. A rua estava vazia, exceto por um gato que passou correndo, assustado. As casas pareciam adormecidas, mas a sensação de que algo me observava era insuportável. Caminhei em direção ao Morro do Sabão, movido por uma curiosidade que superava meu medo. No alto do morro, tudo parecia mais sinistro. Os galhos das árvores balançavam ao ritmo do vento, projetando sombras assustadoras. Foi quando ouvi novamente aquele som, um uivo profundo, mas com uma nota de dor e desespero. Meu coração disparou, e cada fibra do meu corpo gritava para eu voltar para casa, mas eu não consegui. Continuei andando até chegar a um ponto onde a luz da lua iluminava uma clareira. Foi ali que vi a criatura. Gigantesca, com pelos negros e olhos amarelos como brasas, ela estava ajoelhada, como se lutasse contra algo dentro de si. De repente, ergueu-se e soltou um uivo que pareceu estremecer o chão. Meu corpo congelou. Não conseguia gritar, não conseguia correr. A criatura virou a cabeça na minha direção, e por um momento achei que minha vida terminaria ali. Mas, em vez de me atacar, ela recuou, desaparecendo na mata com uma velocidade impressionante. Corri para casa como nunca antes.
Quando cheguei, minha mãe me esperava na sala, os olhos arregalados e cheios de lágrimas. Você viu, não foi? Perguntou. Balancei a cabeça, incapaz de responder. Ela apenas suspirou e disse: amanhã, tudo fará sentido. Na manhã seguinte, a cidade inteira comentava sobre marcas de patas gigantes encontradas nas ruas e nos campos ao redor. Alguns diziam que era um lobo vindo das serras, outros mencionavam o lobisomem. Para mim, a visão da criatura ainda estava fresca na mente, mas as palavras da minha mãe na noite anterior me deixavam mais confuso do que nunca. Quando meu pai voltou da fazenda, parecia exausto. Havia algo em sua expressão que eu nunca tinha visto antes: culpa. Ele se sentou à mesa sem dizer nada, apenas bebendo seu café em silêncio. Então, minha mãe pediu que eu me sentasse também. O que você viu ontem não foi um animal qualquer, nem uma lenda, começou ela. Foi algo que corre em nossa família há gerações. Meu coração parou. Seu pai. Ele carrega essa maldição, mas tem lutado contra ela a vida toda. Olhei para meu pai, esperando que ele negasse. Mas, em vez disso, ele apenas abaixou a cabeça e disse: é verdade. Eu sou o lobisomem. Um frio percorreu minha espinha. Todas as histórias que eu ouvirá se transformaram em realidade diante dos meus olhos. Por que nunca me contaram? Perguntei. Minha mãe respondeu: estávamos tentando proteger você, mas agora, com a lua cheia ficando mais forte a cada mês, não podemos esconder mais. Meu pai explicou que lutava contra a transformação usando rituais antigos ensinados por seus antepassados, mas que ultimamente aquilo não era suficiente. Preciso que você prometa nunca contar isso a ninguém. Se as pessoas descobrirem, não teremos paz. Assenti, embora a ideia de carregar aquele segredo me parecesse insuportável. Mas algo dentro de mim dizia que essa história estava longe de acabar. Afinal, a maldição não desaparecia, apenas aguardava a próxima lua cheia.